E depois de dois jantarzinhos românticos, um na casa do Luciano Huck e outro na casa do Tarcísio, o Campos Neto resolveu pela segunda vez manter os juros do Brasil em status de agiotagem internacional. Os juros reais mais caros do mundo. Pois é. Isso, sabe o que isso significa? Que aquela dívida pública que eles dizem que o Brasil tem que combater a qualquer custo, cortando dinheiro de educação, de saúde, de programas sociais que garantem dinheiro no seu bolso para dar o mínimo de dignidade para sua família. Pois é, essa gente numa tacada só comeu tudo isso daí. Só com os cerca de 1% de juros que ele se negou a cortar nessas duas últimas rodadas do Banco Central, dava para pagar praticamente todo o Bolsa Família. Em 3 rodadas dava para pagar todo o déficit da pensão dos militares, que é altíssimo. Ou seja, adianta a gente cortar, se ele vai e aumenta a conta do outro lado? Porque é assim que funciona a extrema-direita. A Bolsa Banqueiro sempre tem que estar funcionando redondinha para eles ganharem sem precisar trabalhar. Porque juros altos como esse que mantém aí o senhor Campos Neto, sabe para que serve? Serve para o rico olhar e falar, vou viver de juros em vez de produzir, porque se eu produzir arrisca de eu ganhar, mas arrisca de eu perder. Se eu tenho certeza de que o governo vai bancar para mim todas as minhas regalias, eu vou ganhar mais botando em juros do que trabalhando, quem é que vai querer fazer esse tipo de aposta? Agora adivinha o que acontece? Em contrapartida, enquanto eles ganham em juros e na outra ponta ainda ganham isenções de impostos, essa turminha também, que é aí da turma do Tarcísio, vive defendendo isenção de impostos para os super ricos, sempre com a desculpa de que eles vão gerar empregos. Pois é, mas toda vez que a gente vê esses caras pegando uma empresa pública privatizada, a primeira coisa que eles fazem é cortar metade dos empregos, como fizeram na Enel, como o Elon Musk fez lá no Twitter, como eles fazem em todo lugar. E aí o que acontece? Acontece tragédias como as do Rio Grande do Sul, que por falta de manutenção, essas economias maravilhosas, tá lá totalmente debaixo d'água. Acontece como Mariana, que por falta de manutenção aconteceu aqueles desastres ambientais que vão levar séculos para serem resolvidos. Acontece como diuturnamente está acontecendo na cidade de São Paulo, que fica sem energia porque eles resolveram economizar mandando as pessoas embora. Ou seja, os ricos sempre estão chantageando você e sempre utilizando para fazer a sua cabeça novelas, telejornais, jornais, toda manchete que você vê falando que o governo tem que segurar as contas, não pode gastar nada porque tem que ser fiel. Sabe para que ele é fiel, que senão vai aumentar a dívida? Essa dívida é o agiotagem, é pagar os juros. É mais ou menos como falar para você que, olha, se você tiver apertado, não investe num negócio para melhorar a sua vida. Não, deixa de pagar aluguel, deixa de comprar comida para os seus filhos para pagar os juros do agiota que está esfolando e te enfiou lá no buraco. E aí o que acontece? Você vai se atolando cada vez mais no buraco porque não tem condição de você sair daquilo, porque tudo que você ganha vai terminar na mão dos agiotas. E é esse tipo de cara que nós temos que combater. Um cara que diz que está num banco central autônomo, mas vive de 4 de cócoras para a oposição do Brasil, uma oposição do padrão do Tarcísio, que sempre joga contra o Brasil, que não está nem aí por interesse político, quer que você passe necessidade, como aconteceu durante o governo Bolsonaro, que é sempre bom lembrar que as pessoas não tinham dinheiro nem para comer durante o governo Bolsonaro, faziam filas quilométricas para pegar resto de osso de carcaça em porta de açougue. A maioria da população, quando conseguia comprar, teve que substituir carne por ovo no supermercado. Ou vocês já esqueceram disso? Pois é, 1 ano e meio de melhoria já faz a gente querer esquecer esse passado negativo. Entretanto, não dá para descansar com essa gente. Eles estão sempre tramando contra o Brasil o tempo todo, em jantarzinhos de meia dúzia de figurões, onde eles decidem como vão atuar para tomar o seu dinheiro. Porque só nessa brincadeira de juros, a gente gasta todo ano para o bolso dos super ricos o dinheiro da aposentadoria de milhões e milhões de brasileiros. Gasta mais com meia dúzia do que milhões e milhões de brasileiros que trabalharam décadas para ter direito a essa aposentadoria. Aliás, dívida pública, só para encerrar, durante a Dilma, que eles falavam que era muito ruim, que era só tirar que eles melhoravam, a dívida pública do Brasil estava em 30% do PIB.
Depois que passou Temer e Bolsonaro, entregaram na mão do Lula com quase 90 de dívida PIB e ainda deixaram de resto, esse cara que o Lula faz uma política econômica para melhorar a vida dos brasileiros e ele fica ali atrapalhando, o que é um absurdo, porque o povo escolheu o Lula, então é a política econômica do Lula que o povo escolheu, não a política de atraso do Bolsonaro que esse cara representa e não faz nem questão de esconder mais, desesperado para arrumar uma boquinha aqui no governo de São Paulo. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, compartilhe o máximo que você puder para ver se acorda as pessoas que vivem falando de dívida, 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 mas esquece que quem criou essa dívida foram esses caras e quem continua alimentando a dívida é esse aqui que esses caras deixaram para trás para sabotar o governo Lula e mais do que isso, sabotar o Brasil, sabotar a sua vida, porque no final das contas, quem paga é você. Portanto, toda vez que esse sujeito mantém juros lá na estratosfera, é a sua vida que está ficando mais cara. Por mais que você economize, o dinheiro vai tudo para a mão do agiota. Chega, é hora do Brasil começar a se levantar, assim como se levantou contra esses bolsocrentes obscuros que querem transformar o Brasil num Afeganistão, se levantar contra Campos Neto, contra o Arthur Lira, esse chantagista que fica o tempo todo colocando essas pautas contra o Brasil, querendo impor toda hora cobranças e mais cobranças de emendas para votar coisas que é para melhorar a vida das pessoas. Ele está ali para fazer o que é bom para o brasileiro, não para ficar condicionando a liberaçãozinha de verba ou daquilo, de indicar ministro ou aquilo para fazer aquilo que é obrigação. Nós votamos nesses caras, como o Arthur Lira, para eles ajudarem o Brasil, não para ajudarem a si próprios. Então, gente, acorda, essa direita não olha pelo povo. A direita existe para ser subserviente aos interesses dos ricos. E quando eu falo rico, não é você que tem um carrinho na garagem bom, que tem uma casa num condomínio fechado. Rico de verdade, tipo Luciano Hang, tipo Luciano Huck, ou seja, esse é a meia dúzia de barões aqui que podem andar de helicóptero, de jatinho para cima e para baixo. E olha, segundo na época do Bolsonaro, nem IPVA essa turma pagava, enquanto fazem você pagar o do seu carro. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. E vamos juntos continuar combatendo, levando a verdade e esclarecimento para as pessoas, porque como dizia o Mário Covas, não existe cidadão mal intencionado, existe cidadão mal informado com informações que servem para o interesse dessa gente. Você é induzido ao erro por gente mau caráter que usa até a Bíblia para desviar você daquilo que é verdadeiro, daquilo que é certo, daquilo que é seu direito.